Uma das questões mais comuns que eu vejo que atrapalha as pessoas a investir é medo, ansiedade. Isso pode ser tanto para quem está iniciando, que essa ansiedade, esse medo impede a pessoa de começar, e a pessoa acaba atrasando seus investimentos, né? Acaba atrasando a independência financeira, porque ela tem medo de dar o primeiro passo, mas ela também atrapalha quem é mais avançado, que muitas vezes perde oportunidades ótimas ou perde investimentos novos e interessantes por causa de ansiedade. A pessoa fica esperando chegar o momento perfeito, acaba não investindo, acaba perdendo o bonde e acaba, né, ficando com rendimentos medíocres ou abaixo até de medíocre. E o que acontece é que você precisa ter autoconhecimento em tudo na vida e você tem que usar as suas fraquezas a seu favor da melhor maneira possível. Ansiedade não é só uma questão de você ter medo do investimento especificamente. Muitas vezes é da própria personalidade da pessoa, ela ser mais cautelosa, ela ter mais medo de coisas ruins, ela sentir mais dor quando as coisas vão errado. Um jeito de você analisar isso até é você fazer um teste que chama Big Five, né? Os grandes cinco fatores de personalidade. É o teste que tem mais embasamento científico nessa questão de personalidade. É uma coisa legal de fazer e de se conhecer. E você pode ver como que você ranqueia nisso. Mas de qualquer forma, se você já sentiu medo, ansiedade, você sabe como é que é. E isso é uma coisa realmente que pode paralisar, mas o que eu trouxe aqui para você, o que eu quero trazer para vocês é você usar essa energia, né, como se fosse a seu favor, você transmutar essa energia em algo que seja útil para você e algo que seja uma vantagem até para você. E como que você faz isso? Se você se sente ansioso antes de fazer um investimento, pode ser um sinal que você ainda não aprendeu o suficiente sobre aquilo. Então, é um sinal para você ter calma, respirar fundo e, em vez de apertar o botãozinho lá no seu home broker, na sua corretora, né, para colocar o dinheiro e você não conseguir dormir, pausa, volta, estuda um pouco mais sobre aquele investimento, vê o que outras pessoas falam, procura no Google, liga para alguém que você conhece que é mais experiente, porque, como eu sempre falo, a gente tem o resto da nossa vida para investir. Então, um dia a mais, um dia a menos, um mês a mais ou um mês a menos, não vai fazer diferença daqui a 10, 20, 30 anos. Então, você pode ter calma, estuda mais sobre aquilo que você está fazendo, e isso vai te dar mais segurança. Outra questão, que também entra nessa parte de estudo, mas é algo mais geral para todos os seus investimentos, é você ter muita atenção ao risco, né? Você gerenciar o seu risco, você saber como fazer isso. Então, se você entra em algo como que é algo mais variável, né? Ou mesmo um fundo multimercado, ou ações, ou cripto, ou o que quer que seja, você tem que ter uma estratégia de saída, né? Geralmente, isso pode ser um stop, por exemplo. E se você puder automatizar essa estratégia de saída, melhor ainda. Então, em primeiro lugar, você tem que estudar essa estratégia de saída, você tem que saber qual que ela é, e, se possível, você automatiza isso, seja num stop, ou se você tiver um assessor, você fala para o seu assessor, você deixa anotado em algum lugar, deixa na sua planilha, para você não ter que pensar, você não ter que. Muitas vezes chega na hora de dar o stop. Se você faz isso manualmente, você tem aquela esperança de que o investimento vai dar certo. Você espera mais um dia, mais uma semana, e aquilo continua afundando, você continua sofrendo. Então, saiba sempre a estratégia de saída e execute de maneira automática, se possível. Outra questão interessante de gerenciamento de risco que eu gosto muito é a estratégia 90-10 do Nassim Taleb, um autor de investimentos. Significa você colocar 90% do seu capital em algo muito seguro e 10% você coloca em algo extremamente especulativo. E essa é uma questão, você pode mudar as porcentagens do jeito que te deixa mais confortável. Mas o que isso faz é você ter aquela certeza que se tudo der errado nos 10%, você perder tudo, você ainda vai ter os seus 90% garantidos, seguros. Então você vai conseguir ficar mais tranquilo, né, aplicando nesses 10% mais especulativos. E pode ser 5%, pode até ser 1%. Não importa. Você pode começar aos poucos e ir ajustando a partir disso. É uma ferramenta muito boa para você gerenciar seu risco e sua ansiedade. E nessa questão de estratégia de saída, às vezes ela é o último recurso. Mas antes disso, você pode ter também um plano B. E isso é muito comum em derivativos.
quando você tem que rolar a sua posição, você tem que manejar a sua posição e não necessariamente terminar ela completamente. Mas você tem que sempre pensar no que pode acontecer nos seus investimentos. A gente espera o melhor, mas a gente se prepara para o pior. Isso é algo que até o Daniel Kahneman, que é um economista, é, na verdade ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele não era economista, mas ele fez muitos experimentos nesse campo. É algo que ele falava que melhorava muito todas as empresas, todos os investimentos que ele via, que é você fazer um pré-mortem. Você, antes de fazer alguma coisa, antes de executar um plano, você pensa no que pode dar errado, e o que seria você falhar completamente naquele plano, né? Aquele plano ir por água abaixo. Você pensa nisso antes. Isso é até uma filosofia, uma questão do estoicismo também. Você já pensar no pior que pode acontecer, na pobreza, na miséria, na morte. Isso parece meio deprimente, mas na verdade isso te libera para você agir e você está preparado para algo ruim que aconteça e você tem um plano para isso. Você consegue, né, mudar a sua posição de investimento, você consegue tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro, você consegue rolar a sua posição, gerenciar seu capital. Isso é muito importante que você saiba antes de acontecer, que é também a questão do seu stop final ali. Você tem que saber qual que ele é antes de acontecer, porque na hora você vai ter um monte de emoção, um monte de ansiedade, isso vai atrapalhar na sua tomada de decisão. Então você tem que fazer esse planejamento antes. Você tem que ter um plano B, até um plano C, um plano D, até chegar no stop final. Espero que essas questões ajudem você, se você tem essa ansiedade. E espero que você possa também ajudar outras pessoas com essas ideias, porque no final das contas, como eu falei, mesmo que você não seja tão ansioso, essas são práticas boas de investimento, são práticas que os melhores investidores têm. E ansiedade ou não, medo ou não, você aplicando essas estratégias, você vai subir o nível dos seus investimentos em muito. Espero que tenha sido bom para você e até a próxima.